essa situação. E sabe que tem uma questão muito interessante que aparece agora e que vem à tona? Por exemplo, eu estava conversando aqui com representantes da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo, a Foresp, e eles têm avisado sobre situações que poderiam ser perigosas a partir de bebidas adulteradas há um bom tempo. A Associação de Bares e Restaurantes também fez alertas sobre a dificuldade de fiscalização desses locais e sobre a falta de fiscalização, muitas vezes, de locais que vendem bebidas adulteradas e que poderiam levar a situações mais graves como a que a gente está acompanhando agora. Inclusive, teve uma pesquisa da Federação de Hotéis, Bares e Restaurantes que mostrou que 36% das bebidas comercializadas aqui no Brasil eram forjadas, adulteradas ou contrabandeadas. 36%. É uma quantidade muito grande diante daquilo que circula e que é consumido aqui no país. Inclusive, antes de passar para vocês, para a gente comentar um pouco desse dado aqui da Foresp, eu quero chamar o Misael Mainetti, que está de olho nessa operação da Vigilância Sanitária para fechamento de bares e restaurantes onde houve registros de intoxicação ou mortes de pessoas por causa do metanol. Conta para a gente, Misael Mainetti, bem-vindo. Ao vivo aqui do bairro Jardins, em São Paulo. Muito boa tarde a você, Evandro, para todo mundo que acompanha o 3 em 1. Agora há pouco, a Vigilância Sanitária de São Paulo fechou esse estabelecimento comercial, esse bar aqui atrás de mim. É um bar e restaurante. De acordo com o que eu consegui apurar, pelo menos 100 garrafas de álcool, não sei qual bebida específica, mas 100 garrafas de álcool foram apreendidas pela instituição. E outros 4 bares teriam sido interditados também, isso de acordo com o representante da Vigilância Sanitária. Foi nesse estabelecimento que uma mulher teria consumido bebida alcoólica e depois teve um episódio de cegueira essa que ainda não foi revertida. Portanto, esse bar ele foi fechado ontem. Teve uma visita da Defesa Civil ontem, aí hoje de novo a Defesa Civil veio aqui e colocou até uma placa, que não dá para mostrar agora, mas está escondida num toldo ali, falando da interdição dele. Bastante imprensa aqui cobrindo isso e as pessoas a todo momento passando, e esse é com certeza um dos assuntos do dia aqui na capital paulista, os bares e o metanol. Agorinha há pouco eu estava com o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que participou de um evento na Câmara Municipal. Ele falou do esforço do governo do estado e também da prefeitura de fazer essa fiscalização. Disse que São Paulo tem antídoto para combater caso haja infecção por etanol, mas a gente viu, né, que há uma letalidade muito rápida, uma pessoa fica doente muito rápido, então oferece um perigo muito grande para quem consome o metanol. O prefeito falou que conversou agora há pouco com o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, sobre essa situação, e ele deu um exemplo, que a única maneira de rastrear, nas palavras dele, é buscando o CNPJ dessas empresas fornecedoras da bebida. Mais cedo, Tarcísio de Freitas também descartou qualquer possibilidade com o PCC, pelo menos por enquanto. Então, é uma investigação que começa e é uma investigação difícil, afinal, saber de onde está vindo esse álcool adulterado, a motivação disso. Muita cautela por enquanto, né, em relação a essa situação. A gente vai seguir acompanhando. Qualquer novidade eu volto ao vivo aqui. Muito obrigado pelas informações, viu, Misael Mainetti? O que chama a atenção é que são bares bastante frequentados e em regiões das principais de bares e restaurantes de São Paulo, como o bairro de Jardins, em que há uma movimentação intensa todos os dias de pessoas. E aí eu estava contando para vocês sobre esse levantamento feito pela Federação, pela Foresp, que mostra que 36% das bebidas seriam adulteradas aqui no país. Esse levantamento foi divulgado em abril deste ano, pessoal. Nós já estamos em outubro, comecinho de outubro agora a partir de amanhã, e mesmo assim havia ali uma certa letargia em se fiscalizar esses ambientes, esses locais. E tem um outro dado que chama bastante a atenção também da Foresp, que é o seguinte, que uma a cada 5 garrafas de vodka vendidas no país é falsificada. 1 em 5 garrafas de vodka no país é falsificada. E aí as autoridades são questionadas sobre o monitoramento da distribuição, do consumo, da venda de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes. E hoje, essa fiscalização e, digamos, esse rastreamento está muito ligado à questão de imposto, né? Sobre a possibilidade de desvio de impostos na produção, na comercialização dessas bebidas. É mais uma questão tarifária.
e se distanciam um pouco da questão relacionada à saúde, né, pública, o que está relacionado de fato ao consumo. E por isso que agora há a possibilidade, então, de criação de comitês e até de ampliação da fiscalização para impedir que novos casos aconteçam. E também há o envolvimento da Polícia Federal, exatamente por causa da possibilidade de ser um esquema organizado em todo o país, não necessariamente por uma facção, mas que se tenham vários, digamos, distribuidores que atuem com bebidas falsificadas no país e que possam também prejudicar outras regiões, não só o estado de São Paulo. Zé Maria Trindade. Olha, eu tenho uma má notícia a dar. Esse tipo de crime, esse absurdo não se resume a bebidas. Lá atrás, aqui numa CPI da pirataria, o deputado Arnaldo Jardim me mostrou o absurdo que se faz no Brasil. Então vamos lá. Peças de BMW, de Mercedes e de helicóptero falsificadas. Marca-passo falsificado e vários outros equipamentos falsificados. Isso criou um tipo de cultura que a gente pensava que era só nos CDs. Antigamente, durante essa investigação, a origem era falsificação e pirataria de CDs. É aí que se fez aquela história de colocar os CDs em frente à Câmara dos Deputados, passaram um trator em cima e existia a justificativa moral. Mas é muito mais barato comprar um CD pirata do que pagar um CD caro numa loja, né, na época que vendia. Então, continua essa cultura. E aí acaba se alimentando todo esse crime. Hoje existe esse mesmo problema com cigarros, são cigarros falsificados, fábricas de fundo de quintal, e não há como fazer uma justificativa moral de que o cigarro está muito caro, que tem muito imposto e que é melhor comprar o pirateado. Mas também brinquedos, né? Maquiagens infantis com chumbo e com outros metais pesados. Então, a situação é muito grave. Entendo que é o momento do governo federal, estadual e municipal se unirem contra a pirataria de uma forma total, de uma forma ampla, combater e responsabilizar as entidades que lidam com isso. Eu não consigo isentar os bares e restaurantes, porque eu sou cliente de bar e restaurante, não sou cliente da fábrica. Naquele momento ali, às vezes, nem a garrafa é levada à mesa. Serve uma dose de uma bebida que você confia. Por que confia? Porque a base do capitalismo de uma sociedade liberal é a confiança. Não existe nenhuma possibilidade de uma economia sem confiança. Quando você entra num restaurante, você tem que confiar que aquela comida está sendo perfeita. Nesse caso aí, houve morte, né? E de uma maneira muito comprovada, mas a pirataria deixa muitos e muitos crimes encobertos e problemas que a gente não tem a menor ideia. Agora imagine, marca-passo falsificado. Então, assim, as 25 de março espalhadas pelo Brasil inteiro, aqui tem uma feira enorme chamada Feira de Paraguai, tem as suas consequências. E aí, né, vem também essa crítica ao fato de, muitas vezes, a fiscalização está focada apenas em fraude tributária e não na possibilidade ou nos riscos que a fraude na bebida, né, na maneira como ela é produzida, o quanto isso pode também prejudicar a saúde e levar a casos que nós estamos acompanhando agora. E o prejuízo econômico para o setor como um todo. Agora, 5h30, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos, porque hoje, acompanhando as redes sociais, em muitos bares e restaurantes que eu sigo aqui da capital, vários postaram comunicados oficiais para reforçar para os seus clientes que eles compram bebidas alcoólicas de fornecedores que são registrados e confiáveis aqui no país, exatamente porque temem uma inibição muito grande do movimento diante do risco, porque por mais que você tenha alguns bares e restaurantes que estão sendo fechados agora, mas quando você fala, puxa vida, se aconteceu ali naquela região, será que esse bar que está do lado também não está vendendo a mesma bebida? Ou será que eu não corro o risco ao ir almoçar, jantar e beber nesse bar que fica naquele mesmo local? Ou seja, a atitude de alguns prejudica o comércio como um todo, né? E de setores que já sofreram bastante ao longo da pandemia e que muitos ainda vêm em ritmo de recuperação nesse período. Ou seja, Bruno Musa, é a economia como um todo nesse setor que acaba pagando o preço da irresponsabilidade e do crime cometido por alguns.
Sem dúvida, Evandro, mas alguns pontos aqui me chamam a atenção, né? Eu tenho 43 anos, eu casei com 35, então eu fiquei bons anos saindo à noite aqui em São Paulo. E esse é um tema que a gente mencionava na minha época de sair. Nossa, essa bebida me fez mal, nossa, essa bebida é ruim, olha o gosto dessa aqui, não vai beber. Por que que de tempos em tempos determinados assuntos vêm à tona quando ele é muito claro e muito óbvio para toda a base da sociedade como um todo? O que de fato acontece no Brasil, que de tempos em tempos a gente traz algo que todos nós sabemos, mas que se torna claro, pujante, que todos passamos a falar a respeito disso? Por que que a gente espera realmente mortes acontecerem para que a gente possa discutir um tema que é tão óbvio, como tantos outros que a gente discute por aqui? Todo mundo sabia disso ao longo do tempo e pouco importa nesse sentido se o fraudador aqui é o crime organizado ou não. É o que você falou, colocar a vida das pessoas em risco. Mas para aquela pessoa que não tem a moralidade, que não tem a ética, que não se preocupa com isso, o que ele vai se importar com a vida do outro? A gente vê isso, pessoas matam por um mísero celular. Ou seja, não dá para pedir para que essas pessoas tenham algum tipo de cuidado com a vida do outro. Dá para ver que são verdadeiros animais com relação a isso. Então, matar a mais ou a menos, pouco importa. O que ele está de olho é simplesmente o lucro econômico ou viabilizar a atividade econômica dele. Esse é o lado da coisa mais imoral de quem pratica esse tipo de ação. Por outro lado, nós temos que pensar também, e aqui eu acho que o Zé Maria trouxe pontos interessantes, do custo que o próprio Estado impõe nas atividades como um todo. Qual é o custo através dos impostos dentro de um produto? Veja, eu não estou, pelo amor de Deus, me entendam bem, justificando esse tipo de ação, que ela é abominável porque coloca em risco a vida das pessoas, como nós falamos, é o primeiro caso. O segundo ponto é que as dificuldades impostas através de mais impostos, mais custos, mais burocracias, mais regulamentações em absolutamente vários cenários e campos da nossa economia acabam por dificultar e incentivando os caminhos perversos. É o que nós sempre mencionamos aqui, mencionamos hoje na pauta da política. Quanto mais obstáculos nós colocamos no meio do caminho, mais você favorece a corrupção, porque você precisa pagar pessoas para conseguir chegar mais rápido na ponta final. Então, o grande ponto aqui no Brasil, voltamos, é a impunidade. As pessoas que são pegas praticando esse crime brutal que matam pessoas, talvez fiquem pouco tempo na cadeia, se é que chegam a ser presos. Novamente, o que falta não são regras. As regras a gente pode discordar ou concordar. O que falta é olhar as regras e efetivamente quem descumpre, punir. E punir de verdade. E o Brasil é o país da impunidade em todos os aspectos. Olha, gente, eu quero falar de um outro tema agora e a gente vai continuar acompanhando essa história relacionada às mortes por metanol aqui em São Paulo e os casos de intoxicação